Salmo 23, nos diz assim a palavra do Senhor, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O salmista fala de algo muito especial para todos nós, da nossa maior carência. Nós carecemos de um pastor. Aliás, do pastor, do perfeito pastor, do bom pastor, daquele que não deixa faltar, daquele que está sempre disponível, sempre pronto a nos ajudar e a estar do nosso lado. Essa semana aconteceu algo muito interessante. Uma irmã queria falar comigo e naquele momento eu não podia atender. E o dia estava tão agitado, tão difícil, que eu falei, olha, a hora que eu puder eu entro em contato. Perguntei se era algo urgente, ela disse que não. Mas depois eu fiquei refletindo e até compartilhei com um grupo de Vila Alpina, o grupo familiar de Vila Alpina, que com Deus isso não acontece. Quando você precisa falar com o seu pastor, ele estará sempre disponível. Nem sempre eu e Ricardo estamos disponíveis para atendê-lo naquele momento que talvez você tanto precisa. Mas a gente sabe que tem um Deus a quem recorrer, um pastor supremo, que vai nos atender na hora que a gente tanto carece. E a gente tem livre acesso, dado pelo próprio bom pastor, livre acesso para nos achegar ao trono da graça de Deus. É muito curioso que esse texto, ele faz uma lembrança de um Deus que caminha com a gente. Um Deus que está com a gente em qualquer situação, tanto nos momentos de festa, de alegria, quanto nos momentos difíceis, como o vale da sombra da morte, nos diz o texto. E é muito curioso como a palavra de Deus mostra isso, um Deus que caminha conosco. Aliás, essa é uma das ideias e vocábulos mais interessantes e importantes de toda a Bíblia, que está desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Um Deus que caminha, que anda com o seu povo. Foi assim lá no jardim, na criação. Deus andava com Adão e Eva na viração do dia, nos diz o texto lá de Gênesis. Mas teve um dia que Deus chamou pessoas para caminhar com ele de maneira íntima, porque Adão e Eva haviam se desviado do plano eterno de Deus, tiveram que sair daquele jardim, e a palavra de Deus expõe algumas pessoas que andaram com Deus, apesar de serem tão imperfeitas como nós, tiveram o privilégio de experimentar a caminhada íntima com o Senhor. Alguém tão íntimo que nem chegou a passar pela morte. Lembramos de Enoque, não é? Que caminhou, andou com o Senhor de maneira tão íntima que Deus o livrou da condenação da morte. Ele foi trasladado, partiu para a glória, não é? Sem experimentar a morte. Temos outros exemplos da palavra. Noé andou com Deus e Deus deu graça a Noé por conta disso. Abraão andou com Deus, aliás, Deus o chama para um caminhar diferente, para sair da sua casa, da sua realidade, da sua cultura, da sua religião, por um caminhar diferente com o Senhor. E com o passar da exposição bíblica nós vemos Deus andando, Deus caminhando. Deus andou com um jovem desprezado pelos seus próprios pais, pelos seus próprios irmãos, talvez desprezado por todas as pessoas ali ao seu redor, porque num banquete maravilhoso preparado para o profeta Samuel, aquele jovem nem foi contado, nem foi convidado, estava cuidando de ovelhas. E Deus andou com aquele jovem e o fez rei de Israel, o rei Davi, o mesmo que compôs esse belíssimo salmo, sem dúvida alguma o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. Mas a palavra de Deus vai mostrar Deus andando com a gente e principalmente na pessoa de Cristo. Cristo andou entre nós, Cristo habitou entre nós, para que um dia nós pudéssemos habitar eternamente com o Senhor. Nessa caminhada com Deus, a gente aprende algumas coisas aqui. O texto mostra algumas coisas muito importantes
Logo no primeiro verso, o texto diz assim: o Senhor é o meu pastor. Vejam que Davi, ele podia ter escolhido várias palavras em hebraico para descrever Deus. Ele tinha boas palavras, bons nomes para usar para Deus aqui. Ele podia pensar no Deus Altíssimo, no Deus que está acima de todas as coisas. Ele podia pensar no Deus Todo-Poderoso, podia pensar no Soberano, e tantas ideias que com certeza devem ter vindo à cabeça de Davi quando compôs esse salmo, mas ele escolheu usar o nome de Deus. Ele escolheu usar o nome do Yahvé, do Eu Sou, porque esse nome expressa a fidelidade de Deus, o pacto de Deus com a gente. Deus tem compromisso com o seu povo. Deus não vai abandonar o seu povo. Deus vai ser sempre o mesmo, vai tratar a gente de maneira fiel, porque Ele prometeu ser fiel ao seu povo, mesmo quando o seu povo não for fiel a Ele. E aí a palavra de Deus tem várias ilustrações disso. Parece que Davi não está pensando apenas no pastoreio dele com ovelhas. Davi, aliás, o salmo ele pode ser dividido aqui em duas partes, né? Deus é apresentado em primeiro lugar como pastor de ovelhas, pastor que cuida do seu povo, mas na segunda parte do salmo como um anfitrião que prepara um banquete, que prepara uma boa, uma excelente, a melhor festa de todos os tempos. Deus é apresentado como um pastor e como alguém que está preparando festa para o seu povo, e a segunda parte do salmo fala sobre isso. Mas parece que Davi não está pensando apenas na relação dele com as suas ovelhas, com o povo de Deus, como governante de Israel, que foi, aliás, o principal dos governantes de Israel daquele tempo. Parece que Davi está fazendo algumas lembranças da caminhada de Deus com o seu povo no deserto. Vamos lembrar a história? Deus usa Moisés, para tirar o povo de Deus de lá do Egito, da escravidão, e aquele povo vai passar um tempo no deserto. Uma caminhada de quanto tempo, os irmãos lembram? Quanto, mais ou menos? 3 meses, talvez, de caminhada, mas eles cortaram o caminho, né? Não precisaram passar por toda a volta no mar. Naquele momento de crise, quando o faraó estava prestes a matar todo o povo, Deus fez com que eles marchassem a seco pelo Mar Vermelho, cortaram o caminho, talvez uma caminhada de semanas, de poucos dias, e chegaram até a entrada ali, ou próximo da entrada da Terra Prometida, mandaram os espias para vigiar a terra, para ver se era possível mesmo entrar, e apenas 2 daqueles espias confiaram no Senhor, os demais duvidaram de Deus. E fizeram a cabeça de todo o povo para que todo o povo duvidasse do Senhor. E por causa da dúvida, da falta de fé, da incredulidade, uma caminhada que poderia durar no máximo 3 meses, durou 40 anos. 40 anos de dificuldades, 40 anos de experiência com a provisão de Deus todos os dias, com o pão de cada dia. 40 anos onde, apesar de toda a reclamação do povo de Deus, aliás, nós olhamos para esse texto, o texto da saída ou da caminhada do povo de Deus no deserto descreve muito bem quem somos, porque a gente reclama daquele povo, não é verdade? Mas será que nós não somos iguaizinhos àquele povo? Reclamão, murmurador, temos tudo, e quanto mais temos, mais reclamamos, mais estamos insatisfeitos. Era assim que acontecia com o povo de Deus, reclamações o dia todo ou todos os dias, e Moisés com aquela paciência, com aquela mansidão dele, sempre intercedendo pelo povo, pedindo a Deus para ter paciência com o povo, pedindo a Deus para ter misericórdia daquele povo. Essa é a narrativa da história do povo de Deus. Apesar das murmurações, apesar do pecado, da incredulidade, apesar de tantos problemas que aconteceram ali naquela caminhada, Deus manteve a sua palavra, Deus foi fiel ao seu povo. Essa é a ideia da fidelidade de Deus. Aliás, esse é o nome que Deus revelou a Moisés, porque quando Moisés disse, quem é que vai acreditar em mim quando eu chegar lá no Egito, de volta para o Egito? Quem é que me enviou? E aí Deus revela o seu nome a Moisés e diz, diga que o Eu Sou, o Yahvé, o Eu Sou, o Deus imutável, Eu Sou, foi quem te enviou. A ideia de Yahvé da palavra hebraica significa a imutabilidade de Deus, a fidelidade dele é o Deus pactual, o Deus que tem um povo, que comprou o seu povo
Nós somos povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E Davi faz a questão de abrir o salmo mostrando isso. Nós não confiamos nos nossos recursos, não confiamos na nossa bondade, não confiamos em nós mesmos, mas sim na fidelidade de Deus, no amparo, na misericórdia dele. E por isso nós podemos declarar como Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vejam que a pregação hoje em dia está sendo diferente por aí, né? Estão deturpando o salmo, como dizendo assim: se você tem Jesus como seu pastor, você tem que ter todas as coisas. Você é filho do rei, não é verdade? Não é isso que estão nos ouvindo por aí? Deus tem que te atender a hora que você pedir, é só você pedir, Deus tem que fazer. Não é isso que Davi está dizendo. Pelo contrário, Davi não está sendo em nenhum momento arrogante, a começar do nome que ele usa. O nome de Deus que expressa: nós não merecemos, nós somos miseráveis pecadores, e Deus ainda assim é fiel e misericordioso para conosco. Se o Senhor é o meu pastor, Ele me basta, eu não preciso de mais nada, de mais ninguém. Eu não preciso da solução para o meu problema. Eu não preciso que o meu milagre seja feito do jeito que eu quero. Eu não preciso de um emprego, de dinheiro, de posses. Eu não preciso de pessoas, eu não preciso de cura, eu não preciso de nada a não ser do meu pastor. Se eu tenho Deus como meu pastor, eu não preciso de mais nada, eu estou plenamente satisfeito. Será que realmente é assim no nosso caminhar no dia a dia? A gente sabe que não é. Mas o salmista faz uma lembrança. Aliás, é muito curioso como vários textos da palavra, que não foram escritos com o propósito de confissão de pecados, nos levam a confessar pecados. Quando eu olho para a mesma fé de Davi, o qual diz assim: se eu tenho Deus como meu pastor, eu não preciso de mais nada, eu preciso pedir perdão a Deus. Porque como eu sou reclamão e como eu peço coisas para Deus o tempo todo, não que seja errado a gente pedir, mas será que o nosso coração não fica insatisfeito? Será que a gente não precisa experimentar a satisfação que só Deus pode nos dar? Que só o nosso pastor pode encher o nosso coração de paz, de alegria e de tantas bênçãos da parte do Senhor. O texto diz: se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, eu não preciso de mais nada a não ser do meu pastor. E a descrição que Davi vai fazendo aqui como pastor e ovelha é a mesma que Deus fez, a forma como Deus pastoreou, cuidou do rebanho dele naqueles 40 anos de deserto. Vamos lembrar algumas questões aqui da provisão, do cuidado, da proteção de Deus para com seu povo. Verso 2: Ele, o meu pastor, me faz repousar em pastos verdejantes. Irmãos, está fazendo frio às noites, não é verdade? Não sei quantos graus, mas está frio. Já esteve alguns dias ainda pior. Agora você imagina vivendo num deserto, dormindo num deserto, colocando o seu filho não numa caminha quentinha, mas no meio de um deserto, cheio de terra. Mas pior do que a terra, nós sabemos que no deserto acontece um fenômeno muito interessante. Durante o dia, 45, 50 graus mais ou menos, de calor, de sol escaldante. Difícil, né? Para todos nós encarar um negócio desse. Mas durante a noite o tempo vira e as temperaturas vão abaixo de zero. A gente reclama que essa inversão de temperatura muitas vezes causa tantos problemas para a gente. Foram 40 anos assim. Mas Deus cuidou do seu povo e fez o seu povo repousar em pastos verdejantes no meio de um deserto. Deus deu repouso, Deus deu cuidado ao seu povo no meio de um deserto. O texto fala de refrigério, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda ou pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Todas as questões aqui, lembrando aquilo que Deus fez com o povo de Deus no deserto. Podemos lembrar de algumas dessas coisas. Durante a noite fria, sombria do deserto, como é que Deus aquecia o coração do seu povo, os irmãos lembram? Era uma coluna de fogo que iluminava, que protegia de animais, de serpentes, escorpiões, como nos diz o texto.
Você imagina, eles dormindo ali, aparecer, né, lugar quente, há muito escorpião. Mas Deus livrou de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de animais selvagens que poderiam atacar o povo dele. E Deus esteve ali cuidando o tempo todo, mas não só isso, aquecendo o povo de Deus naquela madrugada fria, durante todo o tempo. Daí a gente entende alguns textos da palavra, né? Que o Senhor nos guarda dia e noite, Salmo 121, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, exceto que não dormita o guarda de Israel, não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, a tua direita. E tantos outros textos da palavra nós poderíamos lembrar de um Deus pastoreando, cuidando do seu rebanho. Enquanto o povo dormia, Deus estava ali cuidando do seu povo. Nós podemos lembrar que naquele dia de sol escaldante do deserto, Deus levava o seu povo para águas de descanso. Lembram? E o povo de Deus estava com sede, e Deus fazia surgir a água da rocha. Tudo isso simbolizando, aliás, aquela nuvem, aquela coluna de fogo, né, durante a noite representava o próprio Cristo, o Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco no meio do povo de Deus lá no deserto. Da mesma forma, a água que saía da rocha representava Cristo, a rocha rejeitada pelos homens, como nos diz o Novo Testamento. E o Salmo 118. Pedra desprezada, rejeitada, mas aquela pedra vida, a água, que é Cristo. E aí o tempo todo Deus ia cuidando do seu povo e demonstrando estar com o seu povo na pessoa de Cristo, naqueles 40 anos do deserto. O texto vai falar também, né? Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Como que Deus cuidava do sol escaldante? Durante o dia era uma coluna de nuvem, ou era nuvem que protegia o seu povo. Parece que Davi está lembrando disso, da mesma forma como Deus é o pastor por excelência, e que durante 40 anos não permitiu que nada de ruim acontecesse ali com o seu povo, cumprindo a sua palavra, a sua fidelidade. Deus cuida da gente assim. Porque a ideia que o salmista mostra, a ideia da peregrinação no deserto, ela é a mesma da nossa caminhada aqui terrena. Eu já contei para os irmãos que a Renata e minha sogra ficavam com a crise quando viam a história de Moisés. E falavam assim, poxa, 40 anos Moisés teve paciência com esse povo. 40 anos Moisés intercedeu por esse povo. 40 anos Deus esteve ali usando Moisés. E quando Moisés precisava entrar na terra prometida, Moisés não entrou. E elas ficavam assim, sem entender o porquê de tudo isso. Dá a impressão de um Deus duro, né? De um Deus severo que pune. A gente sabe que sim, Moisés errou também. A Bíblia aponta os erros dos personagens da Bíblia para mostrar que só Cristo não tem erros. Por isso, a nossa confiança é no desempenho de Cristo, não de Moisés, de Davi, de Abraão, de qualquer outro servo. É o desempenho de Cristo que foi perfeito. Cristo não pecou e pagou o preço do nosso pecado. Mas a gente pode pensar por um outro lado, uma outra forma de encarar. Moisés entrou na terra prometida, na verdadeira terra prometida, quando Deus recolheu a ele. A gente é apegado demais a essa vida aqui. A gente acha que a nossa caminhada aqui vai ser eterna, mas não é. Deus tem a eternidade para todos nós. Mas enquanto caminharmos aqui, nós teremos alguns dias de vida. Quantos dias teremos? Alguém sabe aqui quantos dias tem de vida? Alguém tem ideia de que se vai estar vivo ainda hoje? Esses dias, visitando alguns enfermos, eu tenho usado uma ilustração que para mim é muito interessante. Para quem gosta de moto, como é o meu caso, e às vezes eu vou fazer algumas visitas de moto, eu digo ao enfermo, talvez eu vá antes que você. Porque quando a gente entra numa moto no meio de São Paulo, e olha a probabilidade de sofrer um acidente grave ou até fatal, o maior índice de mortes não é quem está enfermo, por acidente, inclusive de moto. Mas é didático.
Quando a gente entra numa moto, a gente lembra que a vida está totalmente nas mãos de Deus, que qualquer descuido ali, não nosso, né? Mas de outras pessoas, inclusive, ou até mesmo nosso, qualquer descuido pode ser fatal, mas é didático, porque a gente aprende a depender de Deus todos os dias. Quando a gente está dentro de um carro, quando a gente está dentro da nossa casa, parece que a gente é autossuficiente, ou acha que é. E a gente não vai morrer, vai estar tudo certo, tudo sob o nosso controle. Quem disse? Quem disse que nós viveremos 10 anos, algumas horas, alguns dias? A nossa vida está totalmente nas mãos do Senhor. E Deus vai dar aquilo que Ele quiser dar para a gente. Ele é o nosso pastor, só Ele nos basta. E o texto, nós não temos tempo aqui, mas o texto fala de tantas coisas, de como Deus guiou pelas veredas da justiça, quantos inimigos se cercaram ao redor do povo de Deus, e Deus foi justo com o seu povo, e protegeu o seu povo, e deu grandes vitórias nas batalhas ali contra o povo. O texto fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quantas vezes nós passamos por vales assim? Nós vemos irmãos passando por vales tão difíceis, tão profundos, tão complicados. E aí eu me lembro de um pastor batista, o qual havia perdido a sua esposa, e em conversa com um pastor amigo, numa caminhada, ele usou uma ilustração muito interessante. Ele diz assim, a vida é marcada por vales e montanhas. Para a gente chegar naquele topo da montanha, a gente tem que passar por um vale. Mas a gente vai ter que descer daquela montanha e vai ter que passar por outro vale. A vida é marcada por vales, por desertos, por dificuldades. Mas o que o texto diz é que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Nosso Deus promete estar com a gente o tempo todo. E aí o texto diz que ele vai com o seu bordão, com o seu cajado, instrumentos de um pastor para com suas ovelhas, ele vai cuidar da gente. Ele vai cuidar da nossa caminhada. Se cairmos nos buracos da vida, ele vai tirar a gente, vai resgatar a gente desses buracos. E aí o verso 5 em diante mostra que Deus está preparando uma mesa de banquete. Ele é o anfitrião, aguardando a chegada de todos nós na festa celestial. Ele vai dar a nós uma festa maravilhosa. Aliás, essa é a ideia que Jesus, quando conta as 3 parábolas magníficas, né? Da dracma perdida, da ovelha perdida ou do filho perdido, dos filhos perdidos, o Senhor Jesus faz a questão de mostrar que há júbilo nos céus quando o pecador se arrepende, a festa na chegada de alguém que se volta para o Senhor. E o texto mostra então que Deus vai preparar uma festa para todos nós. E aí eu quero terminar, até porque nós não temos mais tempo. O texto diz assim, a bondade e a misericórdia de Deus certamente me seguirão? Não, é mais que isso. Quando você olha para o texto no original hebraico, é mais que isso. A bondade e a misericórdia certamente me perseguirão todos os dias da minha vida. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você já quis fugir de Deus? Será que muitas vezes nós não somos como Jonas? Tem vezes que sim, né? Quantas vezes a gente quis viver em desacordo à vontade de Deus? Mas ainda assim Deus vai e trata da gente. Deus persegue a gente com sua bondade, com sua misericórdia. Deus não abandona a gente o tempo todo. Todos os dias da nossa vida nós poderemos contar com a presença de Deus. Vejam só, o texto não está prometendo que todos os dias da nossa vida nós não teremos problemas. Davi acabou de falar de vales sombrios, vale de sombra da morte. Mas mesmo diante dos problemas, mesmo diante das enfermidades, mesmo diante do luto, mesmo diante do desemprego ou de qualquer situação adversa da nossa vida, nós vamos contar com a bondade e misericórdia de Deus. Ele nunca vai abandonar o seu povo. Pelo contrário, Ele está preparando lugar para todos nós nos encontrar com Ele num grande banquete, no banquete celestial. E nós vamos habitar na casa do Senhor, na presença do Senhor, para todo sempre. Nós temos um pastor que garante isso. E nós podemos confiar nesse pastor.
que deu a vida por nós. Vejam só, Davi não viu o pastor vindo a esse mundo. Ele fala de um pastor que ele não viu, mas nós vimos, nós sabemos de toda a história, nós temos toda a história em nossas mãos. Cristo veio, pagou a dívida do nosso pecado para garantir festa no céu para todos nós. A festa não está garantida aqui na terra. A caminhada aqui tem festa também, mas tem lágrimas também. Na certeza de que Ele vai estar conosco, quer na festa, quer nas lágrimas, e a bondade e a misericórdia de Deus vai nos seguir ou perseguir todos os dias da nossa vida. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Está terminando já, né? Vamos orar. Ó Deus, o Senhor sabe como está o coração de todos nós. Temos visto tantos irmãos passando por dificuldades, por vales difíceis, o vale da dor, do sofrimento, da enfermidade, tantas incertezas e inquietações no coração. Mas é nítido também ver o teu cuidado, a tua provisão, o teu sustento, o amparo do Senhor para cada um desses irmãos. Louvado seja o teu nome, porque Cristo, teu Filho, veio a este mundo, morreu no nosso lugar, pagou a dívida do nosso pecado e garantiu a todos nós que estaremos um dia no lar celestial, na presença santa do Senhor. Cristo prometeu preparar lugar e nós temos certeza de que o nosso lugar está preparado não pelo nosso desempenho, de forma alguma. Tu sabes que somos miseráveis pecadores e o nosso lugar, a nossa cadeira cativa, o nosso lugar deveria ser no inferno, na condenação eterna. Mas o Senhor preparou um lugar especial para todos nós, nos livrando da condenação, porque Cristo morreu no nosso lugar. E assim Ele é o nosso pastor, que cuida da gente todos os dias. Se temos Cristo, temos tudo. Podemos perder o emprego, podemos perder as posses, podemos perder a saúde, podemos perder pessoas a quem tanto amamos, mas se temos Cristo, nada vai nos faltar. Louvado seja o teu nome por isso. E pedimos em especial, ó Deus, que o Senhor assim console, conforte, encoraje o nosso coração a prosseguir nessa caminhada, nessa peregrinação. E a gente não venha se apegar demais às coisas dessa vida, porque não sabemos quanto tempo vamos viver. Não sabemos quando o Senhor nos chamará, mas a certeza que temos é de que quando o Senhor nos chamar, tudo estará preparado, porque Cristo está preparando. Porque o Senhor persevera por nós. É o Senhor quem nos leva, não só concede-nos a salvação, como guia a gente até a chegada daquele dia. O Senhor guarda o nosso depósito, como Paulo diz a Timóteo. O Senhor cuida do tesouro da nossa salvação, não permitindo que a herança do Senhor se estrague, como Pedro escreve. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque sabemos que podemos perder aqui as coisas dessa vida, mas não vamos perder o Senhor. E o Senhor nos basta, é tudo que tanto carecemos, tanto precisamos. Fica, mais uma vez, clamamos pelos nossos irmãos sofrendo, familiares passando por tantas dificuldades, e o Senhor assim, ó Deus, esteja cuidando deles e fazendo a tua vontade boa, agradável, perfeita. Abençoa-nos nesse momento também, quando nos reunimos em escola dominical, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós por meio da palavra do Senhor. Abençoa os professores, desde as crianças, da menor criança até o mais adulto. Que saiamos todos daqui revigorados e edificados pela instrumentalidade da tua palavra. Que o teu Santo Espírito aplique a palavra do Senhor no nosso coração. Pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai,
o consolo, o poder do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.